Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à disciplina de saúde coletiva. O tema de hoje é envelhecimento e atividade física. Eu estarei aí com vocês pelos próximos minutinhos. E, gente, às vezes eu dou uma pausa assim, é porque é um trauma tão grande, com travamento dessas gravações, que quando eu vejo parando, travando, eu já me tremo todinha. Aí, por isso eu dou essas pausas assim, sabe? É o coração querendo parar. Aí eu tomo um susto e volto, enfim. O tema é envelhecimento e atividade física. Eu estarei aí com vocês pelos próximos 20 minutos aproximadamente, ou 25 minutos. Mas a gente vai ter também alguns vídeos complementares para auxiliar o entendimento do assunto, que eu acredito que para vocês não seja novidade, porque vocês são os meus alunos tops. Vamos prosseguir. O envelhecimento, o que é o envelhecimento, né? Alguns autores dizem que é a irreversibilidade da substância viva em função do tempo. Outros dizem que é um complexo de manifestação que leva ao encurtamento da expectativa de vida com o aumento da idade. E outros dizem que é um processo biológico que leva à limitação das possibilidades de adaptações do organismo e ao aumento da probabilidade de morrer. Ou seja, gente, é muita filosofia de botequim, certo? Mas de fato, o que é o processo de envelhecimento? Antes de adentrar sobre esses aspectos, eu quero lembrar aqui para vocês a definição de idoso, né? Que define como todo idoso um indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos, isso para países em desenvolvimento, ou 65 anos no caso de países desenvolvidos. E as condições de saúde da população idosa podem ser compreendidas como indicadores específicos do processo saúde e doença. E aí a gente destaca o perfil de morbidade, mortalidade e qualidade de vida dentro dessa faixa etária, que a gente sabe que vai ser diferenciada de outras faixas etárias. Mas afinal, o que é o envelhecimento, né? O envelhecimento ele inicia por volta dos 45 anos e é um fenômeno de fato complexo e variável, sendo uma área em relação ao envelhecimento, é uma área de estudo que é realizado sob uma perspectiva interdisciplinar. Até mesmo porque o envelhecimento ele é individual, mas faz parte de um processo gradual, universal e irreversível, e que provoca, de certa forma, uma perda funcional progressiva no organismo. E esse processo ele vai ser caracterizado por diversas alterações orgânicas, como por exemplo a redução do equilíbrio e da mobilidade, também uma redução das capacidades fisiológicas, respiratória e circulatória, e algumas modificações psicológicas, como uma maior vulnerabilidade à depressão. Há duas linhas teóricas principais que investigam o envelhecimento. Uma considerando os aspectos primários e a outra considerando os aspectos secundários. A linha teórica que considera os aspectos primários, ela está relacionada às características genéticas e à deteriorização do sistema nervoso.
Já a linha teórica que considera os aspectos secundários, ela vai avaliar a influência dos danos causados por fatores ambientais, como a radiação, a poluição, o estilo de vida, dentre outros fatores. Mas, de maneira geral, essas teorias analisam o envelhecimento como um fenômeno complexo, que requer de fato uma interrelação entre as diversas áreas, entre os diversos setores. Para a Organização Mundial de Saúde, um dos componentes mais importantes para se ter uma boa saúde é o estilo de vida adotado pelas pessoas. E pode ser entendido aí como as ações realizadas pelo indivíduo no seu dia a dia, como alimentação, uso de drogas, lícitas e ilícitas, práticas de atividades físicas regulares, dentre outras atividades, e que todo esse somatório vai influenciar o envelhecimento orgânico, o envelhecimento das pessoas. É importante frisar aqui para vocês também que a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece a prática de atividades físicas como um relevante meio de promoção de saúde e redução também de fatores de risco. Porém, ao se refletir sobre as atividades físicas, a gente precisa pensar além dos benefícios biopsicossociais, né? Que é proporcionado pela prática, como a gente bem sabe. Mas também é preciso compreender as mudanças de comportamentos individuais e coletivos também para a adesão e manutenção dessas atividades físicas. Até mesmo porque só as atividades físicas, unicamente, se usado unicamente, se a gente olhar do ponto de vista único, como as atividades físicas, um fator único para a promoção de saúde, ela não vai ser capaz de trazer todos os benefícios que todas as pessoas precisam, principalmente em relação ao envelhecimento. Na verdade, no geral, mas em especial no envelhecimento, porque a aula de hoje que a gente vai abordar tem como tema o envelhecimento. Dentre as doenças que a gente sabe que são causadas pelo sedentarismo, ou que tem o sedentarismo como fator de risco, nós temos a hipertensão arterial, o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC, conhecido também como derrame, o diabetes, obesidade. E essas doenças crônicas não transmissíveis e que são considerados também como fatores de riscos, eles afetam diversas pessoas, mas em especial as pessoas mais idosas, e causa aí diversos malefícios. Por isso, as atividades físicas ou exercícios físicos vão auxiliar a prevenção dessas doenças e dos fatores de risco associados. A cada novo estudo, a gente vê, a cada novo estudo que compara a incidência, a prevalência, a gravidade, a eficácia de medicamentos, ou até mesmo a mortalidade da maioria das doenças crônicas degenerativas, bem como as suas complicações. Quando a gente vê estudos que abordam essa temática, sempre nota que uma demonstração da influência da atividade física em proteger ou
uma associação em que o sedentarismo está prejudicando o funcionamento biológico orgânico e tem consequências negativas no processo de envelhecimento. Por isso que é importante durante toda a vida utilizar a prática de atividades físicas ou exercício físico para que não tenha malefícios orgânicos, principalmente, e para que haja um envelhecimento com qualidade, porque de nada adianta envelhecer. Fulano viveu até 90 anos, mas 40 anos foi em cima de uma cama. E aí? Qual vantagem nisso? Não. É envelhecer, mas envelhecer bem, envelhecer com qualidade. Então, os benefícios das atividades na vida dos idosos vão ser no âmbito social, psicológico ou neurológico, físico, ou seja, os benefícios além, é claro, os benefícios da atividade física, além de uma adoção de um estilo de vida ativo, a atividade física ela proporciona diversos benefícios à saúde, uma vez que é considerado como um importante componente para a melhoria da qualidade de vida e também da independência funcional do idoso. E essa busca ativa pelas melhores condições do envelhecimento é considerada também como promoção da saúde do idoso, que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, foi conceituada como ações que se manifestam por interações no estilo de vida e que resultam em uma redução do risco de adoecer e de morrer. Para a gente entender melhor essa questão relacionada ao processo de envelhecimento, criou-se o termo senicultura, que é definido como conjunto, senilcultura, né? Que é definido como um conjunto de ações interdisciplinares cujo resultado contribui efetivamente para a promoção da saúde do idoso. E aí nós temos como proposta de benefícios da atividade física a melhora do condicionamento cardiovascular, o aumento da força muscular, a manutenção, desenvolvimento da flexibilidade, coordenação e equilíbrio, um incentivo ao contato social e ao prazer pela vida, diminuição da ansiedade, insônia, estresse e depressão, manutenção do libido e do vigor sexual, autoestima, capacidade mental, melhora na qualidade do sono. Enfim, são vários os benefícios da atividade física e, consequentemente, temos uma promoção da saúde do idoso. Em relação às restrições, sempre é necessário observar a existência de patologias associadas, como, por exemplo, diabetes, obesidade, hipertensão arterial, porque é comum, inclusive, um idoso apresentar mais de uma patologia dessa, que também atua como fator de risco para diversas outras doenças. E aí, por isso, antes do início da prática de exercícios, o idoso ele deve passar por uma cuidadosa avaliação médica e a realização de exames, porque aí o médico vai poder dar um parecer sobre a prática da atividade
física, do exercício físico, e, se for o caso, sobre os efeitos da medicação que é necessário tomar, entendeu? Ou mesmo em relação da associação medicamentosa e a prática de exercícios físicos. Dentre as atividades sugeridas, um dos aspectos que devem ser considerados na relação da atividade física ou exercícios físicos, doença e saúde, em relação a termos populacionais, é a escolha do tipo de atividade física que deve ser prescrito na terceira idade. Recentemente, têm surgido recomendações específicas de programas de atividade física para atender a população de idosos maiores de 60 anos de idade. E aí, por isso, a gente observa vários programas dentro da atenção básica, como, por exemplo, aquelas academias da terceira idade, por exemplo, para que haja um incentivo da prática de atividades ou exercícios físicos nessa faixa etária. E aí temos atividades aeróbias de baixo impacto, como caminhada, hidroginástica, dança, trabalhos resistidos, como a ginástica localizada, musculação e trabalhos com alongamento, que busca a manutenção da flexibilidade, mobilidade, e é muito importante até fazer essas atividades em grupo, para que haja um maior entretenimento, para que haja um trabalho, digamos assim, em equipe, que se torna prazeroso, entendeu? Mantém os idosos em contato com outras pessoas, a troca de informações, de saberes, e anima os idosos, anima o profissional da educação física, anima os profissionais de saúde e, consequentemente, aí tem um trabalho no âmbito emocional e psicológico do idoso. Em relação às limitações funcionais ao treinamento, nós temos como limitação a redução da capacidade cardiorrespiratória, porque é óbvio, um idoso ele não vai ter a mesma capacidade cardiorrespiratória que um adolescente, por exemplo, na maioria dos casos, né? Tem essas exceções, mas na maioria dos casos tem uma redução da capacidade cardiorrespiratória. A gente observa uma redução da habilidade de desempenhar exercícios em intensidades moderadas e intensas, diminuição da capacidade de adaptação e de recuperação de estímulos exógenos, redução da adaptabilidade ao treinamento físico, fraqueza muscular e aumento da sensação de fadiga, problemas degenerativos de ossos, tendões e articulações, que é uma limitação funcional ao treinamento bem característica e limitante também. É observado também maior susceptibilidade à dor muscular e lesões, diminuição do equilíbrio e coordenação neuromuscular e diminuição da visão e da audição. E diante de todas essas características, eu estou chegando à conclusão de que eu sou uma idosa, que eu tenho quase tudo isso, entendeu? Eu acho que eu ainda não tenho esses problemas degenerativos de ossos, tendões e articulações. Eu estou aqui quase em depressão já, porque eu acabei de perceber aqui nessa aula que eu estou em processo de envelhecimento. Senhor, me acuda. Aí, em decorrência dessas limitações,
As atividades físicas ou os exercícios físicos, eles devem ser monitorados por um profissional adequado, justamente para avaliar a questão da sobrecarga, da intensidade, os intervalos, o número de sessão, o número de repetições, a possibilidade do surgimento de lesões, para que você não tenha nenhum malefício quando o idoso vai fazer a prática de atividade ou de exercícios físicos, porque a intenção da gente é melhorar o sistema, não piorar, não é mesmo? E em relação a essas práticas, é importante fazer algumas recomendações, como por exemplo o uso de roupas e calçados adequados, ingestão de grande quantidade de líquidos antes do exercício, praticar atividades apenas quando estiver se sentindo bem, iniciar as atividades lenta e gradualmente, evitar o cigarro e medicamentos para dormir, mas em relação aos medicamentos nem sempre é possível, mas evitar o cigarro é possível. Alimentar-se até 2 horas antes do exercício, respeitar os limites pessoais de cada indivíduo, né, de cada idoso, e quando tiver qualquer sintoma anormal, informar aos profissionais de saúde ou ao profissional de educação física. Por que que eu estou frisando essas recomendações? Porque alguns de vocês querem atuar dentro do NASF, por exemplo. E dentro do NASF tem todo um trabalho voltado para as pessoas da terceira idade. Desculpa. Mas temos também aquelas pessoas, a turma, que querem trabalhar em academia. E na academia, nem todos os clientes são jovens e adultos. Nós temos muitos idosos em academia também. Então, assim, é importante o profissional estar atento e fazer também, relembrar essas recomendações também para os seus clientes idosos. Em relação ao treinamento, alguns detalhes importantes na hora do planejamento. Tem que ser bem avaliado, como por exemplo, deve-se fazer uma avaliação física e médica, identificar todos os fatores de risco. No caso de haver patologias, tem que direcionar o treino com uma prescrição segura e inteligente. Não esquecer o aquecimento e o momento de voltar ao exercício, né? Paro subitamente e volto subitamente também. Não. Fazer as pausas, fazer um aquecimento e fazer as pausas direitinho. Alongamento também é muito importante. Evitar a manobra de valsalva ou respiração bloqueada. Não pular a fase de adaptação, porque vai causar muito mais prejuízo ao idoso, porque lembram que ele está mais propenso a lesões e a dores e a fadiga, por isso não se pode pular a fase de adaptação. Deve estar atento em relação ao cansaço, à fadiga, ter cuidado com o volume de treinamento, fazer um treinamento, prescrever um treinamento seguro, ficar atento ao número de séries diárias, pode utilizar um aumento progressivo de carga, mas com segurança
e fazendo sempre novas avaliações, controlar o intervalo entre as séries e o tempo de recuperação, né? E respeitar os princípios do treinamento de força. Deve-se atentar também de fazer uso de pesos livres para estimular a coordenação e o equilíbrio, ou seja, não significa que o idoso não pode pegar peso, não. Pode pegar peso, mas tem que ser bem trabalhado, entendeu? Tem que se fazer uma adaptação, tem que avaliar o idoso. Não significa que ele não pode pegar 1 quilo, mas também não significa que ele tenha que pegar 500 quilos, entendeu? Um exemplo bem chulo que eu tô dando para vocês, mas só para facilitar mais o entendimento. Na verdade, acho que vocês já sabem isso, porque vocês são meus melhores alunos, confesso. Bem, gente, as evidências epidemiológicas, elas têm apontado que a atividade física regular e a adoção de um estilo de vida ativo são necessárias para a promoção da saúde e qualidade de vida durante o processo de envelhecimento. Na verdade, durante a vida toda, mas em especial durante o processo de envelhecimento. Aí, por isso, a atividade física ela deve ser estimulada não somente no idoso, mas também no adulto, como uma forma de prevenir e controlar as doenças crônicas não transmissíveis, que aparecem mais frequentemente durante a terceira idade, e também como uma forma de manter a independência funcional. Essas atividades físicas que devem ser mais estimuladas, por exemplo, são as atividades aeróbicas de baixo impacto, como eu já havia dito, mais preferencialmente também o exercício com pesos para estimular a manutenção da força muscular dos membros superiores e inferiores, né? Essas práticas devem ser uma prioridade para o idoso. Da mesma forma, o equilíbrio e os movimentos corporais totais devem fazer parte dos programas de atividade física na terceira idade. No decorrer dos anos, a gente tem visto que as evidências elas sugerem que a atividade física regular e o estilo de vida ativo têm um papel fundamental na prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis, principalmente aquelas que se constituem na principal causa de mortalidade, como as doenças cardiovasculares e as neoplasias. Mas, além disso, a atividade física está associada também com a melhor mobilidade, com uma melhor capacidade funcional e qualidade de vida durante o envelhecimento. Por isso é importante enfatizar que, tão importante quanto estimular a prática regular da atividade física aeróbica ou de fortalecimento muscular, as mudanças para a adoção de um estilo de vida ativo no dia a dia do indivíduo é parte fundamental de um processo de envelhecimento com saúde e qualidade de vida. Então, pessoal, o assunto que eu tinha para abordar com vocês hoje é esse. Eu vou passar também alguns vídeos complementares para auxiliar no entendimento. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Pode falar no e-mail, no WhatsApp, pelo fórum, pode mandar um pombo correio. Enfim, fiquem à vontade. Um beijo, fiquem com Deus, estou morrendo de saudade. Tchau, pessoal. Ai, Jesus, não quer desligar.